prova passou para o dia 7/10. Ok? Tá? Só para poder ficar registrado aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Boa noite. Então, já até troquei aqui, tá? Lá, se vocês olharem lá no SGA, já está trocada aqui, tá? A lista de exercício 2, dia 5/10, e a prova no dia 7/10, tá? Então, vamos lá. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram? Ah, deixa eu só pegar aqui meu chat aqui, porque eu perco, não estou com 2 monitores aqui. Só um minutinho. Eu vou pegar meu chat aqui. Só trocar aqui para não apagar, se não apaga eu perco. Belo brilho, nunca. Michele? Oi. Tô com uma dúvida em relação a... É só questão de saber mesmo. Se na prova 1, as questões que a gente errou, assim, a gente vai poder ver o que a gente errou, essas coisas. Manda uma solicitação para mim, porque eu não tenho como colocar um por um o que foi o erro. Vocês são 66 alunos. Então, quem tiver dúvida no que foi, o que errou na prova, manda uma mensagem para mim, pode ser via Canvas, que aí eu respondo especificamente a pessoa, tá? Porque eu não tenho Perfeito. condições de colocar para todas as questões, para 66 alunos, o erro de cada um. É humanamente impossível. Sim, super. Não, tranquilo, tá? Obrigado. Beleza. Então, a 1 vocês tiveram dúvida? Então, lá o Dijkstra, né, para identificar o caminho mais curto do vértice, falei que eu vou passar por todas, porque aí, se alguém tiver... Boa noite, Davi. Se alguém tiver alguma outra dúvida, já vai sanando a dúvida, tá, gente? Então, eu quero que os caminhos, eu usar Dijkstra, tá? João Vitor não está conseguindo entrar na sala. Peraí, João Vitor. Deixa eu ver aqui, João Vitor. Por que você não está conseguindo entrar, João Vitor? Deixa eu ver aqui. Equipes. Grafos. Gerenciar equipe. Membros. O João Vitor está aqui. Benício. Faz o seguinte, João Vitor. Tenta sair e... Você não está conseguindo entrar, né? Fecha o Teams, né? E entra de novo, vê se você consegue. Você conseguiu ouvir? Não sei, ele não vai conseguir ouvir, né? Deixa eu digitar eu acho aqui. que ele conseguiu nem entrar na sala. Peraí. Deixa eu escrever para ele aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz isso também, olha aqui, ó. Tá? Então, o que eu queria? Eu queria a distância, né? Falando que o V0 é o vértice inicial e eu quero a distância entre todos os caminhos, tá? Então, eu só redesenhei aqui. E aí eu fui fazendo o que o algoritmo fala, né? Eu criei lá o vetor de distâncias, então fiz como se fosse a tabela, coloquei todo mundo inicial, né, como infinito, e aí eu peguei a distância de V0 até V1, de V0 até V2, então de V0 até V1, de V0 até V2, ok? E aí eu pus lá V0, V1, V0, V1, V0, V2, V0, V2,
E aí eu fui fazendo, então peguei depois o 1, né? Então vou fazer do V0 aí, V0, V1, V3, né? Então V0, V1, V3, então dá 5. Aí eu pus V0, V1, V3. Depois eu fui lá de novo e fez V0, V2, V3 e V4, né? V0, V2, V3, V4. E fui fazendo até chegar. Depois eu peguei qualquer o menor aqui, tá? Então, comecei aqui pelo V3. Então, V0, V1, V3, V5. V0, V1, V3, V5. E aí eu cheguei à conclusão de que se eu passar por V0, V2, V4, V5, porque depois eu voltei aqui no V2, né? Eu fui no V4, porque eu tinha 4 aqui. Então, primeiro eu fui no V3, depois eu fui no V4. Podia ter ido no V4 depois do V3? Poderia. E aí eu cheguei à conclusão que o caminho mais curto seria V0, V2, V4, V5. Alguma dúvida em relação a essa questão? Essa aqui, né? Tinha que pegar esse grafo aqui, fazer o busca em profundidade, marcando para cada vértice o tempo descoberto e término, iniciar pelo vértice 0 e realizar a exploração em ordem crescente, então 0, 1, 2, 4, né? E aí fazendo assim sucessivamente, lógico que se vem do 0 para o 1, para o 2, para o 4, para o 5, para o 0, aí depois eu volto às chamadas recursivas para depois ir para o 3, tá? Então, olha lá, ó. Eu começo no 0, então o tempo descoberto dele é 1, pinto ele de cinza, vem para baixo, aí vai ser árvore, porque eu estou chegando agora, o tempo descoberto é 2, pinto de cinza, aí vou para o 2, o tempo descoberto é 3, pinto ele de cinza, que é árvore, vou para o 4, o tempo de descoberta é 4, e aqui é árvore, porque eu estou chegando no vértice branco, pinto de cinza, venho para o 5, porque eu vou primeiro nos brancos, é uma árvore, porque eu estou chegando nesse vértice aqui agora, pinto ele de cinza, do 5 eu não tenho mais ninguém, pinto ele de preto, e o tempo de término é 6. Aí eu chamo o recursivo de volta para o 4. No 4, eu tenho ainda um vértice que não foi, que ainda não foi visitado, mas não é branco, é cinza, então é uma aresta de retorno. Aí eu faço essa visita, pinto o vértice 4 de preto, porque eu não tenho mais ninguém para visitar, marco ele como 7, volto aqui, o 2 eu não tenho mais ninguém para visitar, fiz o 8, volto aqui no 1. No 1 eu ainda tenho alguém para visitar, apesar de não estar pintado de branco, está pintado de preto. E aí é uma aresta de avanço, por quê? Porque esse vértice foi descoberto antes desse, ok? Aí eu faço essa classificação da aresta, pinto ele de preto e volto para cima, tá? E aí, aqui no 0, na hora que eu chego, esse vértice 3 aqui ainda está branco, né? Então, eu venho para o vértice 3, então é uma aresta de árvore, e aí aqui eu terminei no 9, então o tempo de descoberta desse cara é o 10, pinto ele de cinza. Daqui eu venho para cá, esse vértice também já está preto, só que agora é uma aresta de cruzamento, por quê? Porque esse vértice foi descoberto depois desse vértice aqui, tá? Então eu classifico como cruzamento, e aí na hora que eu termino esse aqui, o tempo de término dele é 11, pinto ele de preto e chamo recursivo para o 0, pinto ele de preto, término, e o término dele é 12, ok? Tá? Beleza? Pode ser feito de outras maneiras? Pode, tá? Eu faço assim porque eu acho que fica mais fácil, inclusive a visualização e na hora de fazer as coisas de não errar, tá? Beleza? Dúvidas? Ok. Componentes conexos. Oi? Na questão 1. Pode falar, Isabela. Qual que é a sua dúvida? Isabela. O primeiro caminho em V5, V0, V1, 1. V3, dá 7. Tá errado aqui. Aqui é 7, tá?
Tem que pôr porque V0, V1 dá 7. Ok? Tem que pôr aqui como é que chama? Inserir aqui um negocinho assim, ó. E escrever por cima aqui, se eu conseguir. Senão eu faço o outro e posto lá o outro. Mas eu só vou poder postar isso aqui. Então. Aqui é 7. Né? Aqui é 7. Vou menorzinho aqui. Uma gambiarra aqui. Eu não quero esse negócio em volta. Marrozinho, para ficar parecido com os outros. Aqui 8. Ok? V0, V1. V0, V1, V4, V5 vai dar 6, 1 com 4, 5. Aqui 6. O menor caminho é V0, V2, V4, V5. Mas eu não falei que eu estava passando por V0, V1, V4? V0, V1, V3, V5, eu estou vindo do 3. Porque o que acontece, Isabela? Na hora que eu faço, ou Maria Luísa, ou Isabela, na hora que eu faço isso daqui, eu vou ver que o V3, eu vou ter um caminho que é V0, V2, V3, ok? V0, V1, V3. V0, V1, V3, eu vou ter V0, V1, V3, eu tenho 5. V0, V2, V3, eu vou ter 4. V0, V2, V3. Ok? Então, eu vou ter aqui o 4. Vocês fizeram uma confusão na minha cabeça? Espera aí. Daqui a pouco estava certo e eu acabei fazendo bobagem de confusão que vocês fizeram na minha cabeça. Deixa meu 6 aí. Tá? Então, V0, V1, primeiro o que eu fiz? Eu fiz V0, V1, depois V0, V2. V0, V1, V0, V2. Então, 1 e 2. Depois eu peguei o menor aqui, eu peguei V1. Então, para V1 eu fiz V0, V1, V3, V0, V1, V4. V0, V1, V3 dá 5. V0, V1, V3. V0, V1, V4 dá 5. V0, V1, V4 dá 5. Tá aqui. Ok? Tá? Aí, eu já fiz, então, para V1, né? Que era esse aqui que eu marquei aqui. Agora eu vou pegar V2. V0, V2, V3 dá 4. V0, V2, V3 dá 4. Então, eu sobrescrevo esse 4 aqui. Ok? Tá? V0, V2, V4 vai dar 4. V0, V2, V4 também dá 4. Que é menor do que esse caminho aqui. Que era o caminho V0, V1, V4. Então, eu escrevi ele aqui. Ok? Aí agora eu vou pegar esses caminhos que eu encontrei 4 e 4. Então, eu vou pegar aqui, ó, V0, V1 e parei no V3, tá? Então, eu vou pegar lá, V0, V2, V3. Então, eu vou pegar a partir vou pegar esse caminho de cima aqui, ó, V0, V1, V3, que eu peguei aqui. Então, V0, V1, V3, até aqui vai dar 6. V0, V2, V3 vai dar 4, mas com mais aqui vai dar 6. Ou seja, V0, V1, V3, V5 dá 6. V0, V1, V3, V5 dá 6.
V0, V2, V3, V5 dá 6. Então, eu não vou sobrescrever o V0, V2, V3, V5. Aí eu vou pegar a partir do V4, né? V0, V1, V4 vai dar 6, então eu não sobrescrevo ele. Agora, V0, V2, V4 é porque eu não pus todos aqui. V0, V2, V4, V5 dá 5, então eu sobrescrevo ele, entendeu? Era 6 mesmo, estava certo. Que é V0, não era 7 mesmo, né? V0, V2, V3, V5 aqui. V7. É. É porque eu não pus todas, não. Tá? Depois eu arrumo isso aqui. Depois eu ponho aqui 7, antes de passar para vocês essa resposta aqui. Ok? Tá? Só tá errado isso aqui, mas é porque eu não pus todas. V0, V2, V3, V5, eu não pus todas, não. Eu vou refazer isso aqui com toda a tabela, tá? E aí eu coloco aqui para poder postar para vocês poderem ver todos esses caminhos aqui. É porque eu não pus todos aqui, ok? Mas o menor caminho é V0, V2, V4, V5. Aqui, que é 5, tá? Qualquer um deles aqui vai dar maior. Se eu passar por aqui, vai dar 6. Se eu passar por aqui, vai dar 6. Se eu passar por aqui, vai dar 7. Então, aqui, 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 o menor é esse aqui, que é 5. Beleza? Indique os componentes conexos do grafo abaixo. Ele tem 3, né? V1, V4, isso é muito fácil. V2, V6, V3, V5. Ok? Alguém teve dúvida? Não, Davi. O menor caminho é V0, V2, V4, V5. Quais dos seguintes conjuntos de arestas são cutsets do grafo a seguir? Então, quais que são? Quais que vocês colocaram? XE é um cutset? Porque se eu... O cut edge é de aresta, né? É um conjunto, é o menor, ok? Então, por que cut Z? Cut set é o conjunto, é o menor conjunto, é o conjunto mínimo de arestas que desconecta o grafo. Isso é que é um cut set. Vamos de novo lá. Vamos pegar lá os nossos slides. Conectividade. Deixa eu ver se é conectividade ou particionamento. Espera só um minuto. Aqui. Então, de novo lá. Vamos ver lá todos os... Cut edge. Cut edge é só um, ok? Tá? O cut set é o conjunto mínimo, tá? E aí o cut set tem que ser o conjunto mínimo de arestas, ok? Então, nesse caso aqui, tá? O cut edge é uma ponte, tá? Nesse caso aqui, o XZ é um cut edge e é um cut set. Por quê? Porque ele está removendo, ele está desconectando o grafo,
ok? Porque o cut edge é o conjunto mínimo, e o cut set é quando eu tenho só um. Então, pode ser que num determinado grafo, um cut edge é um cut set, ou seja, o conjunto mínimo é composto por uma única aresta, igual nesse caso aqui, ó, XZ é um cut set e é um cut edge ao mesmo tempo, ok? Mas pode ser que eu preciso de ter duas arestas para poder desconectar o grafo. Aí eu não vou ter um cut set, eu vou ter só... Aí eu não vou ter um cut edge, eu vou ter só um cut set, ok? Ok? Beleza? Entenderam isso aí? Cut edge é o que eu vou desconectar, é um só. Olha aqui, ó. Cut edge, presta atenção, vocês estão fazendo muita confusão. Esse aqui é um exemplo, isso aqui é um exemplo. O cut edge é quando eu tenho um só um. Pode ser que para um determinado grafo, o cut edge é um cut set. Por quê? O cut set é um conjunto de arestas que vai desconectar o grafo. Então, o cut set, eu estou falando que é um conjunto. Pode ser que o cut set ele seja só uma, mas o cut set ele pode ser mais de uma. Quando eu falo cut edge, né, é aresta de corte. Edge, aresta, cut de corte. Então, é uma aresta de corte. O cut set é um conjunto de corte, ou seja, pode ser que seja uma, mas pode ser que seja mais de uma. Entenderam isso? Então, nesse caso aqui, ó, do XZ, ele é ao mesmo tempo uma aresta de corte e o menor cut set, porque eu só tenho um. Beleza? Entenderam isso aí? Entenderam isso aí? Todo cut edge é um cut set. E nem todo cut set é um cut edge. Isso mesmo. Beleza? Na letra B, VW, WY e XY. Se eu tirar, se eu remover essas três arestas aqui, ó, eu vou desconectar o grafo. Se eu tirar VW, WY e XY. Se eu removo essas arestas aqui, eu vou desconectar o grafo? Não. Tá? Oi? O Y aí, ele fica desconectado, não, mas mesmo assim você tirou uma aresta a mais aí, ó. Por exemplo, é isso que está falando aqui, ó. Não é um cut set, pois não utiliza o conjunto mínimo de arestas. Eu não precisaria de usar o VW, eu poderia ter usado só o WY e o XY. Entendi. Ok? SU, TU, UW e TW é exatamente igual ao exercício acima, porque eu não precisava de tirar a aresta TW, tá? Então, olha lá, se eu tiro o SU, se eu tiro o TU, se eu tiro o UW, já desconecto esse cara aqui. Eu não precisaria de tirar esse camarada aqui, beleza? E TV, VW e VX, TV, VW e VX vai desconectar esse cara, e é o conjunto mínimo para desconectar esse cara. Então, é um cut set. Beleza, gente? Não? Ô, professora, eu Oi. então tô com dúvida, então eu não entendi. Porque se o XZ já é um cut set, por que que a letra D vai ser também? Se não é o conjunto Eu estou mínimo. te dando vários exemplos. Eu estou te perguntando se eu escolher só esse, e se eu escolher esse, porque eu posso ter mais de um. No Tá, mesmo grafo, se eu te falar, olha, só isso aqui é um cut set e é um cut edge. Se eu tá, para tirar esse, separar as arestas. No se eu caso, então, o B não vai ser só porque não precisaria do VW. não É isso? precisaria. Eu estou te dando várias Então agora eu opções. entendi. São várias opções aqui nesse gráfico que vão desconectar o grafo, ok? E aí eu estou te perguntando,
essas opções que eu estou te dando, eu posso chamar isso de cut set? Se sim, por que eu posso chamar isso de cut set? Se não, por que eu não posso chamar isso de cut set? Porque quando eu tenho um cut set, eu posso ter mais de um. Igual lá no exemplo, ó, se a gente pega lá aqui, ó, nos slides, eu falei que isso é um cut set, mas isso aqui também é outro cut set, ou seja, o mesmo grafo ele pode ter mais de um cut set, ok? Entendi. Ali eu tinha entendido no exemplo também, mas como os dois eram de duas arestas, na minha cabeça ficou só porque eram iguais, entendeu? Uhum. Aí agora eu não entendi a diferença, mas agora sim. Obrigada. Beleza. Sobre o grafo abaixo, responda justificando as suas respostas. Qual é a conectividade de aresta? Ou seja, qual que é a quantidade de arestas que desconecta esse grafo? Nesse caso aqui, 1, né? Porque se eu removo a aresta 4, 6, ó, eu vou desconectar o vértice 6. Esse grafo possui ponte? Sim, né? Porque a aresta sozinha, que é um cut edge, que também é chamado de ponte, se desconecta o grafo, ela é a ponte. Então, a 4, 6 é uma ponte. A conectividade de vértice, o 4, né? Se eu arranco o vértice 4 aqui e vai junto todas as arestas deles, então vai aresta 2, 4, aresta 4, 5, aresta 4, 6, eu vou desconectar, né? Se eu removo isso aqui, eu desconecto o vértice 6. E aí o vértice de corte, ou cut vertex, também é o 4, porque ele vai desconectar o grafo, ok? É separável? Sim, porque ele possui um cut vertex, tá? Então, se o grafo ele tem um cut vertex, ele é um grafo separável. Dúvidas nessa questão? Na questão 5? Tudo ok. 6. Todo grafo regular de grau D, regular, tem que ter a mesma quantidade de o mesmo grau para todos os vértices, ok? D maior ou igual a 3 é não separável, ou seja, ele não possui um cut vertex, é isso que eu estou perguntando. Em caso negativo, dê exemplo de um grafo simples, não tem loops nem arestas paralelas, regular, de grau 3, que seja separável, aqui, ó. Eu estou mostrando um aqui, ó. Tá? Então, todo grafo regular de grau D maior ou igual a 3 é não separável? Não, né? Se eu removo esse vértice aqui, todas as arestas dele, que seriam essa e essa, eu desconectei o grafo. Então, se eu tiver um grafo que possuir, né, um vértice com conectividade igual a 1, ele é separável. Se vocês olham pelo esse meu exemplo aqui, todos os vértices têm grau 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3. Ok? Então, se o grafo possui um vértice com conectividade igual a 1, ele é separável. Ô, professora, mas eu não consegui visualizar um grafo assim. Teria, tipo, algum outro jeito? Hã? Porque quando eu não entendi essa questão, na verdade eu entendi, mas assim, quando você pediu para dar um exemplo, eu não consegui desenhar um grafo que eu conseguisse tirar só um vértice para ele ser separável. Aí tem algum. Normalmente é na tentativa e erro mesmo, tá? Não tem uma maneira que você desenhe um grafo, mas no caso, né, eu poderia simplesmente pedir para você escrever isso aqui, né? Porque para o grafo ser separável, ele tem que ter conectividade igual a 1. Concorda comigo? Sim, eu concordo, Então, mas a eu não consegui resposta... provar. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É na base da tentativa e erro mesmo, tá? Não Então tem tá bom. como, não tem um teorema que você faça um desenho de grafo e que faça assim que ele vai ser separável. Não existe nenhum ainda, né? Se vocês puderem fazer, eu vou ficar muito grata. Dou até uns pontos extras. Um sistema que eu falo assim, eu quero um grafo com grau 3 e seja separável, tá? Para desenhar, provavelmente não, mas eu posso pedir para você provar matematicamente, porque aí você não precisa de ficar na base da tentativa e erro, tá, Lucas? O Lucas está perguntando, vai ter esse tipo de questão na prova? Para desenhar, não, tá?
mas eu posso pedir para você fazer na base da matemática, tá? Ou na base dos teoremas. Então, aí, na base do teorema, era você falar que o grafo, para ele poder ser separável, ele tem que ter conectividade igual a 1, ok? Tá? E não tem nenhum teorema que fale que um grafo regular de grau 3 é não separável. Não tem nenhum local onde fale que um grafo de grau 3, nenhum teorema, nenhum corolário, nem nada falando que a separabilidade de um grafo é em função do grau do grafo. Tá? E aí o que pega nessa questão é você falar assim, ó, todo grafo, ok? Porque pode ter algum de grau 3 que é não separável, beleza? Mas você fala assim que todo grafo é não separável. Então, se você coloca, se não desenha, vamos supor, não, se o grafo possuir um vértice com conectividade igual a 1, ele é separável. E não existe um teorema ou corolário em grafos que associe a questão de separabilidade com o grau dos vértices de um grafo. Pronto, está respondida a questão. Ok? Tá? Beleza? Então, você está provando de forma matemática e de teoremas que essa questão aqui, exatamente por causa dessa palavrinha que todo, ela está errada. Ok? 7. Considere um conjunto, né, de N programas que serão executados em um sistema computacional. Esses programas produzem e utilizam recursos. Cada programa deve utilizar 0 ou mais recursos que são produzidos por outros programas. Imagina esses programas como se fossem métodos ou funções, ok? E aí eu vou dar um return, né, numa determinada, então eu vou estar lá no main, eu chamo um método, aí o próximo método que eu vou chamar tem que esperar o return da chamada daquele primeiro método, ou seja, métodos cascateados, a chamada de um depende do retorno do outro. Então, assim, a execução de um programa tem seu início apenas quando todos os recursos necessários estiverem disponíveis. A tabela abaixo informa quais são os produtos gerados por cada programa e quais os recursos os programas precisam utilizar para gerar os seus respectivos produtos. Então, por exemplo, o método, poderia trocar isso aqui para método, mas vou continuar como programa. O programa 0 não utiliza ninguém e produz o A. O programa 1 utiliza o A e produz o B. Então, isso aqui vai ser um return, aí aqui vai ser a entrada do parâmetro do método 1, e o return vai ser o método, vai ser o recurso B. O método 2, ele precisa de parâmetro de entrada, o A e o B, e ele dá um return em C, e assim sucessivamente, tá? Um problema é que alguns programas podem depender de recursos de outros programas que nunca estão disponíveis, e assim eles nunca serão executados, que é aquela questão do ciclo, lembram? Quem veio primeiro o ovo ou a galinha, que eu falei com vocês? Por exemplo, o programa X pode depender do recurso do programa Y para executar, e o Y depende do recurso de Z, e o Z, por sua vez, depende do recurso de X, ok? Nesse cenário, os 3 programas nunca serão executados, porque o X precisa do Y precisa do Z, e o Z precisa do X, então vai ficar num loop, tá? Então, o sistema computacional ele deve ser capaz de identificar esse tipo de problema para tomar alguma providência. Modele o problema utilizando grafos e propõe um algoritmo. Quando eu falo propor um algoritmo, não é para codificar, ok? Propor um algoritmo é você simplesmente escrever o passo a passo do que o seu programa vai fazer. Não é codificação, ok, gente? Não estou pedindo para codificar, tá? Especifica o algoritmo e descreva seus passos, olha aqui, ó. Tá? Baseado no grafo modelado, para resolver o problema detectando se a situação descrita acima pode ocorrer. Inclusive, quando codifica, eu costumo tirar ponto, tá? Porque eu não estou pedindo para codificar. Considere, porque se você vai codificar, você tem que codificar a classe grafo, você tem que codificar a classe vértice, você tem que codificar a classe aresta, você tem que codificar tudo, para poder eu conseguir entender que o seu algoritmo está funcionando. Tá? Considere a instância acima do problema e tente resolvê-la. Mostre no gráfico como seu algoritmo encontra a solução. Então, quando eu falo assim, considere a instância, você vai ter que usar o seu algoritmo para resolver esta instância aqui. Então, como é que eu fiz? Primeiro, o que é modelar o problema utilizando grafos?
Modelar o problema utilizando o grafo, essa parte 1 aqui, ó, é você falar quem que são os vértices, quem que são as arestas e o que que você tem que, qual que é o problema a ser detectado aqui. Então, olha lá, os vértices vão ser os programas a serem executados, porque eu tenho aqui, né, os programas. As arestas, eu tenho que falar o que que é as arestas, tá? Irá existir uma aresta direcionada não ponderada do vértice V para o vértice W, do vértice I para o vértice J, se existir uma dependência de recurso do programa, né, W com o programa V, ou seja, se eu tenho o vértice, se eu tenho o programa 1 que precisa do A, então vai ter que ter lá, saindo do vértice 0, uma aresta, né, que representa o A, chegando aonde? Chegando no vértice 1. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Ou seja, para executar o programa W é necessário ter o recurso fornecido pelo programa V, que deve ser executado antes. Qual que é o problema? Detectar a existência de ciclos. Por quê? Se eu tiver ciclos, não vai funcionar, ok? Tá? Então, se eu tiver ciclos, isso aqui não vai, que é a ordenação topológica, Marcelo, é isso mesmo, tá? Se tiver ciclo, não tem como fazer ordenação topológica. Então, olha lá. Nesse caso aí, eu usei busca de profundidade, sabe? Para achar se o grafo existia ciclo ou não. Teria algum problema? Tipo, aí eu vou estimar você no ciclo do gráfico, entendeu? Não. Se o algoritmo, então, você vai ter que usar, para poder usar a ordenação topológica, obrigatoriamente você tem que verificar se tem ciclo. Obrigatoriamente. O problema de fazer a ordenação topológica só vai haver ordenação topológica se não houver ciclo no gráfico. Tá, Marcelo? Okay? Deixa eu ver o do Lucas aqui. O algoritmo irá identificar se alguma tarefa nunca foi executada. Se isso acontecer, o algoritmo retornará algum valor para informar que há um problema. Não, porque como é que você identifica? Qual que é o seu algoritmo? O que que ele faz para identificar se essa tarefa nunca foi executada? Eu preciso saber, tá? Só escrever lá, o algoritmo vai identificar se alguma tarefa não foi executada. Pois é, mas como? O seu algoritmo tem que me mostrar como. Não é só falar o que que o algoritmo ele tem que fazer, não. Eu quero saber como, tá? Isso, você tem que escrever o passo a passo do algoritmo. Não é só falar assim, eu tenho que procurar aqui uma ordenação topológica. Isso não é um algoritmo. Se eu passar um algoritmo desse para um computador, procurar ordenação topológica, ele acha? Não. O que é um algoritmo? Um algoritmo são passos bem definidos, com início, não ambíguos, com final, que resolvam um determinado problema. E tem que ser passo a passo do que o seu problema, do que seu algoritmo vai fazer. Ok? Então, olha lá. Considerando uma implementação por meio de listas de adjacência, pode-se utilizar o algoritmo de busca em profundidade para encontrar ciclos no grafo. Da seguinte forma, olha lá, o meu algoritmo aqui, ó. A partir de um vértice inicial V, marque-o como encontrado cinza. E enquanto existir vértices adjacentes a V, ainda não visitados, execute recursivamente o procedimento visita para os vértices. Durante o caminhamento em profundidade, que é garantido pelas chamadas recursivas do procedimento visita, se um vértice W marcado como cinza encontrar um vértice cinza V, significa que o V é um vértice antecessor na mesma árvore de busca. Tal situação representa a ocorrência de um ciclo. Retorne os vértices que fazem parte desse ciclo. Caso nenhum ciclo seja detectado, o procedimento anterior será repetido até que todos os vértices tenham sido finalizados e nada será retornado. É isso que tem que ser respondido, tá? Tem que falar, não é... E aí, Davi, usei o Kruskal. Use Kruskal. Não, tá errado. Se me vier na prova alguma coisa assim, o algoritmo ele tem que encontrar se a tarefa nunca foi executada. O algoritmo tem que encontrar se eu não vou encontrar ciclo. O algoritmo tem que verificar a ordenação topológica. O algoritmo tem que fazer lá busca em profundidade. Não, eu quero passo a passo de como que o seu algoritmo funciona, tá? Um por um, como é que ele funciona, o que é que ele faz, o que é que retorna, se você está usando lista de adjacência, se você está usando
vetor, matriz, o que você está usando tem que ter lá no seu algoritmo, tem que modelar o problema, quem que é vértice, quem que é aresta, quando é que vai acontecer uma aresta, tá? E modelar o problema de forma algorítmica. Não é para implementar, mas tem que explicar exatamente o que eu estou pedindo. E aí é uma aplicação na instância do problema, né? Eu gerei aqui, ó, eu gerei aquele, peguei esse problema aqui, então o 0 produz o A, que o 1 usa, então o 0 produz o A que o 1 usa, que eu até comecei a usar o busca em profundidade, a ordenação não precisava. O 1, né, produz o B que o 2 usa, e o 2 usa o A e usa o B, tá? Beleza? Aí o 3, lá, o 3 vai usar lá o B, o C e o G, então o 3 vai usar lá o B, o C, ou seja, o G, que é aqui, e aí na hora que eu rodo aquele meu algoritmo, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar essa instância aqui, ó, desse ciclo aqui, né, 3, 4, 6 aqui, ó, e aí eu vou retornar esses versos 3, 4, 6, dizendo que é um ciclo. Beleza, gente? Professora, aí no caso aí você colocou o 3 apontando para o 4, mas não seria o 3 apontando para o 5, não? Porque lá em cima lá, sobe lá para você ver, parece que ficou A, B, C, D, e depois ficou F, E, não é F, olha para você ver. F, o 3... Ela o 3... Peraí, devagar. O 3, vocês fazem uma confusão, acabou que eu estava trocando o trem lá, estava certo, e vocês mandaram eu trocar errado. O 3... O 3 para o 5 que eu coloquei aqui. Por que o 3 para o 5? O 5 não usa nada do 3? Ah, então eu fiz errado aqui mesmo. Era só para conferir aqui mesmo comigo. É porque aqui na sequência lá que produz, tá vendo que ficou F e depois ficou E? Ok, mas o 5 não utiliza nada que o 3 produz, olha aqui. O 5, na verdade, nem utiliza nada, olha lá. É, sim, verdade. Entendi, é isso mesmo. Aí não, tá certo, professor, tá certo, eu não confundi aqui, obrigado. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Só um minuto. Vem as dúvidas aqui. O DFS, ele vai me retornar, ele me retorna lá a quantidade, não é isso? Okay? O DFS, ele me retorna se eu tenho uma aresta de retorno, ok? Se ela tiver uma aresta de retorno, se a gente olha lá a questão da ordenação topológica, e o outro vai me retornar a quantidade de ciclos, lembram disso? Então, aqui, ó. Esse aqui, eu vou retornar a lista ordenada. Então, se eu consigo passar por todos e não fica nenhum grafo, nenhum vértice ali fora, eu consigo retornar a lista ordenada. O outro, né, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar... Opa, cadê o algoritmo, o início dele? Todos dois, tá? Você vai usar, vai retornar a lista, ok? Ordenada. Se você consegue retornar a lista ordenada, significa que você não tem o ciclo. Então, a questão da ordenação topológica, que alguém respondeu aí, que eu não lembro quem, você não pode só falar que vai usar a ordenação topológica. O algoritmo procura uma ordenação topológica, ok? Mirela, na verdade, nenhuma diferença. Você pode usar ambos, tá? Ou DFS ou CAM.
Dúvidas? Mas ficou claro o que tem que ser feito? Tem que modelar o problema, né? Tem que falar o que é o vértice, o que é a aresta, quando é que vai existir uma aresta, o que vai ter nessa aresta, qual que é o problema que você tem que encontrar e fazer o algoritmo passo a passo. Nem sempre precisa de instância, tá? Nesse caso aqui eu pedi instância, ok? O 8. A tabela abaixo apresenta etapas, número e descrição a serem seguidas para a construção. Quando eu falo modelar Davi, é você me explicar quem são vértices, quem são arestas e como é que essa aresta ela existe e qual que é o problema que eu preciso ser encontrado naquele gráfico. O que eu quero encontrar? Nesse caso aqui, ó, eu quero saber, né, se essa descrição aqui pode ocorrer. Então, para poder saber se isso aqui pode ocorrer, eu tenho que procurar o quê? A existência de ciclos, ok? 8. A tabela abaixo apresenta etapas, número e descrição a serem seguidas para a construção de uma casa de madeira, com seus respectivos pré-requisitos, que são os números da etapa. Então, tem lá a tarefa e qual que é o pré-requisito. Então, limpar o terreno não tem pré-requisito nenhum. Depois, produção e colocação da fundação, eu tenho que ter feito limpeza do terreno. Produção da estrutura, eu tenho que ter feito 2, e assim sucessivamente. Através de uma, lá, ó, de novo, através de uma modelagem em grafos, represente a tabela acima. Então, aí eu já estou pedindo para desenhar. Indique quem são os vértices e as arestas, e se o grafo é direcionado ou não direcionado. Vamos lá. Quando eu estou falando de pré-requisito, com certeza é um grafo direcionado. Quando eu estou falando de tabelas, de coisas que eu preciso de um para poder resolver o outro, é direcionado, ok? Tá? Indique que são os vértices e as arestas. Aí aqui, ó, os vértices, seja um grafo, o problema acima será modelado em grafos com o vértice como as tarefas e as arestas serão os pré-requisitos. Haverá uma aresta de um vértice U para um vértice V, se V depender do vértice U. A aresta é direcionada, ou seja, modelei o grafo e pus a instância, ok? Tá? Classifica esse grafo. E aí? O que vocês falaram que esse grafo é? Desconexo, simplesmente conexo, semi-fortemente conexo ou fortemente conexo. Professora, eu coloquei aqui S conexo, simplesmente conexo no caso. Não, por quê? É porque aqui no caso aí, deixa eu pegar aqui a resposta aqui. É porque, pois substituindo todas as arestas do grafo G, será uma aresta não direcionada e será um grafo conexo. Mais ou menos isso que eu coloquei. Mariana colocou o quê? Deixa eu só abrir aqui a minha resposta. Eu coloquei que é um grafo X-conexo, pois só existe um caminho que liga todo par de vértices num gráfico correspondente não direcionado, porque aqui, como tem direção, eu não conseguiria chegar, por exemplo, do 8 no 2. Uhum. Tá. Então, lá. Sua resposta ficou praticamente igual a minha, né? Simplesmente conexo, todo par de vértice é unido por ao menos um caminho no gráfico correspondente não direcionado. Ok? E a 9 e última. É a última? 9. Essa lista estava minúscula. Quanto que valia essa lista? 1 ponto, né? Pequenininha assim. 5 pontos? Não acredito. Ah, não. Não é isso tudo. Não é. Ah, 2,5. Você quase me mata do coração, Davi. Mostre que se um gráfico, já estou até o dia mesmo, né, Júlia? Mostre que se um grafo tem 100 vértices e ao menos 99 arestas, então ele não pode ser conexo. Então, olha lá. A resposta.
Considere um grafo conexo com 100 vértices. Se ele for conexo, a gente pode encontrar uma árvore contendo todos os vértices. Então, Dijkstra faz isso, né? Por exemplo, usando Dijkstra. Então, eu vou encontrar uma árvore com todos os vértices. Uma árvore com n igual a 100 vértices tem n menos uma arestas, ou seja, 99 arestas. Logo, se o grafo inteiro for conexo, ele tem que ter pelo menos 99 arestas. A conectividade máxima de vértices de um grafo G com n vértices e E arestas é maior ou igual a n menos 1, ou seja, E tem que ser no mínimo 99, é 2E sobre n, tá? Beleza? Isso implica que E tem que ser maior ou igual a 100 menos 1, ou seja, 99, e tem que ter pelo menos 99 arestas para ser conexo. Aqui eu tenho que falar, aqui eu falei que é menos de 99 arestas, então 98 arestas não vai ser possível dele ser conexo. Ok? Olha lá. Se eu tenho um grafo com 100 vértices, eu tenho que achar, né? Eu vou achar que eu preciso de ligar esses 100 vértices de alguma forma, e eles precisam de estar conexos, porque eu preciso de ter o quê? Um vértice ligado a cada, pelo menos a cada mais um, né? Eu não posso ter nenhum vértice flutuando, ou seja, eu tenho que ter todos os 100 vértices conectados. Uma maneira de achar que todos os vértices eles estão dentro de um mesmo grafo é achar lá uma árvore, ok? Ou seja, se eu achar uma árvore, eu vou ter, com esses vértices, eu vou ter todos os vértices do grafo. Lembram disso que a gente falou sobre isso? Se eu achar uma única árvore, estou falando floresta não, eu posso pegar uma única árvore do grafo, se ele estiver conectado, eu consigo achar uma árvore com todos os vértices do grafo. Concorda comigo? Se esse grafo for conexo, eu consigo achar uma árvore com todos os vértices do grafo. Beleza? E aí, para poder achar essa árvore, eu sei que uma árvore, ele vai ter de arestas n menos uma arestas, porque a gente viu isso inclusive lá no teorema de árvore, que é uma das coisas que vai definir que é uma árvore, tá? Que é uma condição suficiente e necessária. Vamos lá. Aqui, ó. Beleza? Ok? Então, é uma condição. Então, se eu falo que ele tem 100 vértices e ele tem que ter 99 arestas, se o grafo for conexo, ele tem que ter pelo menos 99 arestas. Só com isso aqui já responde. Ok? Beleza? Aí eu estou dando outra resposta. Beleza? Vou tirar essa resposta daqui, nem precisa disso aqui. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 99 arestas para poder dizer que esse grafo ele é conexo. Se eu estou falando que ele tem menos de 99 arestas, com certeza vai ter algum vértice que vai estar desconectado ou um conjunto de vértices que vai estar desconectado desse grafo. Ou seja, eu vou ter pelo menos 2 componentes conexos. Essa era a lista enorme que vocês ficaram desorientados. Cadê vocês? Vocês ficaram desorientados no mandando mensagem para mim. Uma lista tão simples dessa. Fluxo. Deixa eu ver aqui. Parará,
Peraí, meu cronograma. Só um minuto. Tem que ver meu cronograma aqui. Exercício, prova 2. Vai cair fluxo. Não pus exercício de fluxo, mas vai cair fluxo. Tá? Vocês têm dúvida de alguma coisa, de que não foi visto? Tá fácil, né? A 6 é tentativa e erro? Professora, não quer caso lá de desenhar um gráfico? Nossa, Não, mas eu não vou pedir para desenhar gráfico em prova, não, tá? Ela manda as provas. Não, de boa. Porque, como é feito no Canvas, eu evito de ter que desenhar, tá? Para não ter. E se tiver que desenhar alguma coisa, eu já deixo preparado lá o espaço para você só completar ou subir um arquivo, mas eu evito de ter desenho de gráfico em prova, tá? De Canvas, porque eu sei que é mais complexo. João, a prova é quarta, dia 7. Assim, só para me preparar mesmo para o futuro, a prova de REAV é muito difícil. Sabe que eu não lembro das provas de REAV? Vou entrar aqui no Canvas para eu ver uma prova de REAV. Espera aí só um minuto. Deixa eu ver aqui. Todos os cursos. Deixa eu ver aqui. Semestre passado. Provas de reavaliação. Vamos ver aqui. Teste. Reavaliação. Tinha 5 perguntas. Essa é fácil. Deixa eu ver aqui. Não, muito fácil. A segunda tá fácil. Também é fácil. Deixa eu ver aqui. Estou na pergunta 4. Também. Muito fácil. Tem até que pergunta repetida que caiu já caiu em prova lá. Que tinha caído em prova. Tá muito fácil a prova. A do semestre passado, tá? Eu olhei a do semestre passado. Ok? Tá preocupado com reavaliação, não fez nem a segunda ainda, pessoa. Senhor da glória. Fica calmo, tranquilaço, de boas. Tá? A foto do Ian é super legal lá, comendo um tanto de sanduíche com batatinha, me deu até fome. Não, não é sanduíche, não. É uma panceta. É o quê? É uma panceta. É lá na Bahia, é isso mesmo, Mariana. Eu tô aqui agora. Você tá na Bahia? Você mora aí? Tô. Você quer ver a lua? Eu quero. Você mora aí? Não, meus pais moram. Eles se mudaram pra cá tem Que delícia.